Como acontece a replicação do DNA? Bom, inicialmente precisamos saber que o DNA ele é replicado antes da mitose e da meiose, ou seja, ele é replicado na intérfase, durante o processo em que a célula está crescendo. Aqui nós precisamos saber inicialmente que o DNA, né, vocês precisam ver a aula anterior para entender o conceito agora, é que o DNA ele é organizado com nucleotídeos, ou seja, ele é uma molécula longa feita de pequenas moléculas, e essas moléculas são chamadas de nucleotídeos, né? Os nucleotídeos, eles têm essa estrutura aqui, ó. É um grupo fosfato, que dá o caráter ácido à molécula, uma pentose e uma base nitrogenada. Essa imagenzinha pequena aqui do lado, certo? Então, como é que o nosso DNA ele é estruturado, né? A gente tá aqui nessa imagem azul, a gente vai representar apenas essa molécula da base nitrogenada, que é a adenina, timina, guanina e citosina, certo? Então, esse DNA ele é formado de maneira a emparelhar as bases complementares. Ou seja, a adenina só vai ser complementar com a timina, a citosina com a guanina e vice-versa. Então, aqui tem as moléculas, né, que no vídeo anterior eu explico como elas são. E aqui nós temos outra característica do DNA, que é a característica de ser semiconservativa, né? Como o nome já diz, ela conserva uma parte da molécula anterior e cria uma nova parte em cima dela, né? Como a gente está vendo aqui no exemplo, em vermelho nós temos a molécula base, então ela vai se dividir e a partir da fita molde, ela vai formar novas fitas. Por isso que o nome é semiconservativo. Então, esse processo que vai ocorrer, né, no DNA é um processo de encaixe, né, onde as moléculas vão sendo encaixadas ali no local correto. Agora, como é que isso acontece, né? Quais são as forças que fazem isso acontecer? Na verdade, as forças, os mecanismos que vão fazer isso acontecer são as proteínas e as enzimas. Então, eu vou dar aqui um exemplo a vocês do que seria uma enzima, certo? Então, a enzima é o seguinte, ó. Vamos imaginar aqui, ó, que essa imagem aqui em azul e laranja é a minha proteína inicial. Então, esse vermelho seria a enzima. Então, o que a enzima faz? A enzima é como uma chave e uma fechadura. Então, a enzima seria a chave de abrir, ó, essas duas moléculas menores, né? Essas duas proteínas menores, tá vendo? Então, em vermelho aqui a gente vê como se fosse o papel da enzima. Então, as enzimas, elas têm papéis de cortar, né? Ou ligar substâncias, tá certo? Acelerar reações, na verdade. Então, aqui vai começar o processo da replicação em si, né? Então, o que a gente entende aqui, ó? Aqui no lado direito, a gente tá vendo que existe uma molécula que ela tá torcida, né? Helicoidal, né? Então, essa molécula, inicialmente, aproxima-se dela, aqui em vermelho, uma enzima chamada topoisomerase. O que é essa enzima? O que ela faz? Ela tem a função justamente de alterar a topologia, né? A topografia do DNA, deixando ele mais linear. Tá vendo como a gente vê aqui que se segue? É como se ele fosse deixando o DNA que é curvo, mais rígido, né? Então, no momento que começa a replicação do DNA, aproxima-se também da topoisomerase, as proteínas, essas proteínas aqui em roxo, né? Que são as proteínas SSB. SSB é uma sigla em inglês, certo? E elas fazem o quê? São proteínas de ligação. Então, elas vão se ligar aqui inicialmente ao DNA para manter o quê? Manter essa estrutura, certo? Essa estrutura que ela é fixa, né? Para que ela não se reenrole, né? Se tome a forma antiga.